Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente está iniciando mais um conteúdo, mais uma programação aqui no canal Viver Brasil. Neste momento, falando sobre um dos temas mais importantes da humanidade: saúde e bem-estar. Quem não quer ter uma saúde em dia? Quem não quer ter bem-estar na vida? O objetivo desse programa do canal Viver Brasil é falar, é buscar, é aprofundar sobre temas que tenham impacto, que tenham valor na sua vida, no seu dia a dia. A gente está com 3 especialistas aqui, cada um na sua área, um dedicado à respiração, a questões vinculadas a questões de ar mesmo. É um pneumologista que é especialista nessas questões vinculadas à sua respiração, ao seu bem-estar neste ambiente. Ao lado dele, a gente tem um ortopedista, que é o Dr. Lúcio Biondi, que fala sobre mobilidade, sobre capacidade de se mover, de praticar esporte, de caminhar, de ter uma vida ao longo do tempo mais possível de se mover. E a gente sabe que quanto mais velho a gente fica, pior é esse cenário. Então a gente tem que se precaver ao máximo. E para completar, a gente tem a presença também do cardiologista, Dr. Antônio Carlos. Todos eles são especialistas da rede Mater Dei. Eu vou focar aqui no nosso primeiro convidado aqui ao lado, Dr. Antônio Carlos, cardiologista. Tenho dor no peito, às vezes. Pode ser problema cardíaco ou muscular. Quando devo me preocupar? Bom, você deve se preocupar quando a sua dor no peito for uma dor que responde, ela aparece com esforço físico e desaparece com esforço físico, e principalmente quando a dor não tem relação com movimentação do seu tronco. Quando você movimenta o tronco de um lado ou para o outro, respira fundo, dói, para de respirar, ela melhora. Essas dores não são cardíacas na maior parte das vezes, mas uma dor que você faz um esforço, está tenso, você está ansioso, começou a ter um desconforto no peito, e essa situação de estresse, o exercício, a ansiedade melhora e essa dor desaparece, sim, é um alarme, pode não ser doença cardíaca, mas deve ser preocupado. Doutor, me separei da mulher da minha vida. A mulher era linda, eu sou apaixonado por ela, meu coração está em frangalhos. O que eu faço? Esse tipo de sentimento, esse tipo de passagem, que também machuca o coração, e aí eu não estou falando só numa situação como essa, eu estou falando em outras situações de perda, de problemas. Isso tem impacto no nosso coração do dia a dia? Sim, tem impacto sim. E, se me permite, existe até uma doença cardíaca que chama Broken Heart Syndrome, que a tradução seria síndrome do coração partido, que nada mais é do que alterações nas coronárias que simulam um infarto, e a pessoa tem uma alteração no ventrículo esquerdo por descarga de hormônio em doses muito altas. Isso acontece principalmente em mulheres em situações de angústia e estresse, com um sofrimento muito intenso que simula um infarto. Então existe sim essa situação. Eu falei de uma situação que é um ápice. Todo médico que lida no hospital com cateterismo já pegou esse tipo de síndrome que simula um infarto. As coronárias são normais, vai ter uma perda de capacidade do coração, na imensa maioria das vezes temporária, típica desse tipo de problema, que é um problema relacionado com o seu estresse emocional. Doutor Antônio Carlos, eu estou com 15 anos de idade, eu já devo começar a fazer exames para o meu coração? A pergunta é, com qual idade ideal para começar a fazer exames preventivos do coração? Bom, check-up, na forma como que as pessoas falam, o check-up inventou-se para a detecção de doença coronariana. Como eu comentei anteriormente, a doença que mais mata no mundo é a doença coronária, ou seja, o infarto é o número 1 em todas as estatísticas, e você tem que lembrar que metade das pessoas, o primeiro sintoma vai ser um infarto. Então, metade das pessoas, você não vai ter algum sintoma prévio ao infarto. Então, você tem que fazer exames para tentar detectar a situação que pode levar a isso antes de acontecer. Então, o check-up a gente hoje preconiza para homens acima de 35 anos
e mulheres a partir de 40 anos, que é quando a prevalência da doença começa a se ser mais importante. É claro que a gente pode ter alguns casos com menos idade, mas 15 anos não. 15 anos é uma idade que a gente não tem esse tipo de problema. É óbvio que você pode ter algumas outras doenças cardíacas congênitas, adquiridas, mas é bem mais raro. Aí seria um exame no pediatra, um exame eventual que você faça no admissional, é o suficiente para você ter uma alarme. Mas o check-up cardiológico por si só, por idade, é 35 para homem e 40 para mulher. Bebidas e drogas. Bom, são coisas separadas. O álcool, ele é uma alteração que pode dar muita arritmia cardíaca, pode dar doenças no miocárdio e podem dar alguns tipos de patologia que podem simular doenças cardíacas. Já a droga, primeiro começar pela pior droga que existe, que é o cigarro, que é uma droga que a sociedade, felizmente no Brasil hoje, a gente tem muito menos fumantes do que tinha antes. Fala do cigarro, mas fala também do vape. Cigarro, vape, maconha, cocaína. O vape, hoje os estudos, e o nosso colega pneumologista vai falar a mesma coisa aí, o vape tem um aspecto tão maléfico quanto o cigarro. Não é por você estar usando o vape que você se considera que você está numa situação mais benéfica, não. Você está com os não é mesmos pior riscos. nem melhor, é igual. É praticamente igual. Tem algumas situações que falam que até é pior, porque o vape, a pessoa que usa o vape, ela fica o tempo todo no vape, é contínuo. Cigarro, tem pessoas que conseguem fumar muito menos do que uma pessoa usuária de vape. Já quanto ao cigarro, então, faz um mal para o coração terrível. Eu até acho que ele faz mais precoce do que faz no pulmão. As doenças pulmonares relacionadas com o cigarro são doenças de muito tempo de uso do cigarro. E já as alterações cardíacas do cigarro são muito mais precoces. E tem também as drogas que a gente fala que são as drogas ilícitas, né? Que são a cocaína, são essas drogas injetáveis. Eu acho que são as duas prioritárias, as que têm mais uso no Brasil, maconha e cocaína, e nesses últimos tempos, nesses últimos anos, muita coisa estimulante, tipo êxtase, MD e por aí vai. A maconha menos, mas essas outras drogas, êxtase, LSD, como você falou, e principalmente cocaína, que é o mais comum, elas são são drogas que podem causar infarto agudo do miocárdio. Eu já tive casos de infarto por uso de droga. Escuta só essa certeza no mercado livre de energia. Comprar energia de empresas sólidas ainda é melhor garantia de fornecimento e preço. A CEMIG é a empresa no mercado livre de energia que mais vende no Brasil. Com certeza, um grande sinal de solidez. Mude para o mercado livre de energia com a CEMIG. Mais certezas, nenhuma surpresa. E também pode causar alterações vasculares várias. Mas pode sim, a pessoa faz um fim de semana aí uma droga e álcool, você pode acabar no centro de terapia intensiva, no hospital com infarto agudo e até às vezes morrer por causa disso. Vamos falar de comida, alegria, alimento, combustível da vida, do torresmo ao alface. Do torresmo ao alface, passando por tudo que a gente tem disponível. Eu te faço a pergunta, existe alguma dieta específica para quem quer proteger o coração? Tem que correr no torresmo? Eu não diria que você tem que correr do torresmo, eu acho que você tem que correr, primeira coisa, de obesidade. A obesidade está relacionada com um monte de situações, resistência à insulina, aumento do risco de diabetes, e essas situações, todas elas são precursoras ou, vamos dizer assim, é um atalho para você ter doença cardiovascular. Não só do coração, mas também dos seus vasos. As dietas também, quem come muito doce, quem come... Não estou falando que o doce causa isso, mas quem come muito doce e está com excesso de peso, aumenta muito o risco de você ficar diabético, que é disparadamente o principal fator você levar a doença cardíaca. A diabetes. Diabetes. A gente, quando vai fazer uma avaliação no consultório, você calcula os pacientes como risco cardiovascular. O que é isso? Qual a chance que você tem de ter um infarto em até 10 anos?
Se você pega o paciente, você vai pôr no algoritmo para saber se o risco é baixo, se o risco é intermediário, se o risco é alto. Se o paciente é diabético, você não precisa nem fazer a triagem, ele já é alto risco. Então, o paciente diabético, eu falei anteriormente que 1/3 da população no mundo morre de infarto, diabéticos são 2/3. Ele é o dobro. Então, em cada 100 diabéticos, 2/3 vão morrer de infarto, AVC ou doença vascular. Então, você fica o tempo todo controlando sua glicose, mas se você não controlar eficazmente, perder peso e ter a sua glicose absolutamente controlada, você é um candidato a ter essa doença numa intensidade maior e com desfechos mais precoces. A situação não está muito boa, não, porque, na verdade, se você for pegar, a diabetes hoje, ela está em uma parcela muito significativa da população e crescendo. Mas por outro lado ela não está também, parada, né? Sim, ela está crescendo. Mas por outro lado, hoje nós temos muito mais opções de medicamento, Sim. de terapêutica para o diabetes. Outra realidade. E inclusive hoje a gente tem pela primeira vez, né, que na medicina, a questão da obesidade, né, que antigamente você tratava a obesidade com remédio, os médicos, de uma maneira geral, todos eram contra, você criava um problema para tratar outro problema. Aí começou a se tratar os obesos com cirurgia bariátrica, funciona para algumas pessoas, mas não é não é a solução. No primeiro tempo foi Inibex, Dualite, lá atrás, né? Para poder Isso tudo emagrecer. era contraindicado. Hoje, diretrizes cardiológicas, em situações de pessoas obesas com diabetes ou situações de obesos com insuficiência cardíaca, e aí se você tem hoje a opção daqueles medicamentos que são a semaglutida e o outro que chegou agora, né, o Mounjaro, que são remédios que conseguem diminuir a redução de peso com resultados bem consubstanciados pela literatura médica. Então, hoje você tem a opção de reduzir diabetes, pela redução do peso. Mas, claro que passa por atividade física, controle da sua dieta, que é o tratamento mais simples e mais barato. Doutor Antônio Carlos, muito obrigado. Eu acho que a gente está mais do que bem atendido pelas suas colocações aqui nesse momento. Eu vou ali naquele outro rapaz chamado Lúcio Biondi, doutor Lúcio Biondi, que é ortopedista. Ortopedista cuida do joelho, cuida dessa parte toda de carga que a gente tem no nosso corpo. E aí a pessoa está ali, doutor Lúcio, a pessoa está ali na escada. Vai subir uma escada ali. Sinto um estalo no joelho subindo essa escada. Isso é normal? Ou devo procurar algum profissional, algum médico? Isso deve ser uma das coisas mais práticas da vida humana, né? É muito frequente o paciente chegar no consultório e falar: meu joelho estala, faz barulho, a gente chama de crepitação, crepita. Eu brinco, né? Seu joelho está crocante, né? E a crepitação é um achado de exame. A crepitação sem dor não tem um significado de doença, de patologia. É igual um sopro no coração, que você considera ele um sopro inocente. Você vai lá, faz um eco e vê que não tem, né, nada mais patológico. O problema que as pessoas confundem é o seguinte: a maioria das pessoas que tem artrose tem crepitação, mas não necessariamente o fato de você ter crepitação quer dizer que você tem artrose. A tendência de minimizar essa crepitação é você fortalecendo bem a musculatura e principalmente alongando, tirando um pouco a sobrecarga da articulação do joelho, tende a minimizar, mas falar que vai zerar é difícil. Mas não necessariamente o fato de estalar ou de fazer um barulho, de ranger, não quer dizer que tem uma patologia, uma coisa que precisa ser tratada. Ótimo. Você vai olhar ali para esta sua câmera e vai falar para o nosso telespectador o que é artrose. Você vai começar assim: artrose é isso e aquilo nas palavras do Dr. Lúcio. Você tem uma cartilagem, que é como se fosse uma capinha que reveste o osso nas articulações. Quando você tem um desgaste na cartilagem, no caso do joelho, é uma lesão que a gente fala em espelho, no côndilo femoral, no fêmur e na tíbia, com exposição do osso subcondral, que a gente fala lesão em espelho, ou seja, acabou a cartilagem, não tem osso nem em cima nem embaixo, pelo menos em algum ponto do joelho, tá osso com osso, né? Não tem cartilagem, ou do lado medial, ou lateral, ou da patela fêmuro-patelar, você pode falar que a pessoa tem artrose. Tá claro. Quando a pessoa tem só uma diminuição da cartilagem, uma cartilagem um pouco mais fina,
a gente chama de condropatia, que ele fala condropatia, condromalácia patelar, mas não chega a ser uma artrose. Quais os melhores exercícios para fortalecer o joelho sem risco de lesão? Eu acho que a gente deve fortalecer os principais grupos musculares, né? Quadríceps, musculatura glútea, os isquiotibiais, que é a musculatura posterior, alongar muito essa cadeia posterior, que são aqueles músculos que às vezes tem um estiramento muscular dos atletas, né? Que filma ali do outro lado do campo o atleta com a mão atrás, alongar bem. E eu acho que também, na medida do possível, evitar dobrar o joelho com carga muito além do ângulo reto de 90 graus, porque além de 90 graus você sobrecarrega muito esse contato, essa pressão de contato da patela com a trocla, com o fêmur, e pode gerar uma patologia, uma dor, um tipo de dor muito comum que eles chamam de dor fêmuro-patelar, ou síndrome rotuliana dolorosa. Ainda não te contaram uma grande certeza no mercado livre de energia. Na hora de comprar energia, quem for atendido por especialistas vai fazer os melhores negócios. A Energia Livre CEMIG tem consultores especialistas no assunto para você fazer o melhor negócio e ainda receber todo o apoio na migração. Mude para o mercado livre de energia com a CEMIG. Mais certezas? Nenhuma surpresa. Em relação à corrida, hoje, certamente é uma das práticas esportivas mais realizadas pelo mundo afora. Sim. Algumas pessoas falam que é uma prática muito danosa ao corpo, ao osso, aos músculos, não sei o que mais. Outras pessoas falam que não tem nada a ver isso. Eu queria escutar de você, profissional da medicina, trata de joelho. Qual é a resposta que o senhor me dá? Como qualquer coisa na vida, a moderação é a chave do sucesso, né? É claro que realmente esses exercícios muito extenuantes, né? Tem gente que faz aí o Ironman, maratonista, não é uma coisa tão fisiológica, né? Eu até brinco com os pacientes que correm maratona, falo, o moço que foi entregar a carta lá em Atenas morreu depois dos 42 quilômetros, né? Mas se a pessoa se propõe a isso, o importante é que ela faça um trabalho de fortalecimento muscular, uma alimentação balanceada, paralelo, para que não seja só a capacitação aeróbica, né? Tem que ter todo um preparo em diversos pontos de vista distintos, né? De muscular, de alimentação, para dar conta de fazer a atividade. Doutor, estou com muita dor no joelho, estou achando que eu tenho que operar esse joelho. É possível adiar ou evitar uma cirurgia no joelho com fisioterapia? Sim, muitas das patologias a gente passa pelo tratamento fisioterápico como uma opção terapêutica que muitas vezes consegue evitar uma cirurgia. Vou dar um exemplo prático. Lesão de menisco. Antigamente as pessoas acham que o menisco está rompido, tem que operar. Tem dois tipos de lesão de menisco, a lesão traumática e a lesão degenerativa, que é da pessoa de mais de 35, 40, 50 anos, que ele é não traumático. Muitas vezes a pessoa tem uma lesão degenerativa e com fortalecimento muscular, fazendo uma aplicação ali na fisioterapia, consegue desinflamar e consegue conviver bem com aquela lesão, evitando uma cirurgia. Tem um consenso da sociedade, por exemplo, europeia de medicina do esporte, que a lesão degenerativa de menisco deve ser tratada. A primeira opção é o tratamento conservador com a fisioterapia. Em torno de 60% dos casos vão evoluir bem com esse tratamento. Os 30%, 40% que não vão evoluir bem, mesmo com um tratamento fisioterápico bem instituído, podem cair na artroscopia. Perfeito. Qual o tempo médio de recuperação de uma cirurgia de menisco? Você pode fazer, no caso do menisco, uma meniscectomia parcial, que é remover um fragmento do menisco que está solto, que está instável, e você pode fazer uma sutura desse menisco. Aí depende da indicação, da idade do paciente, da área do menisco que foi afetada, da cronicidade ou uma lesão mais aguda, da área que se ela é mais vascularizada ou não. Então, assim, se for uma meniscectomia parcial, a recuperação é bem mais rápida. Em 2 meses aí a pessoa está de volta. Se for uma sutura do menisco, você tem que esperar o processo de cicatrização, a reabilitação é um pouco mais lenta, você vai dar um período mínimo de 6 meses para a pessoa voltar para o esporte. Doutor Lúcio, para finalizar, uma parte que está aí, a ordem do dia, todo mundo olhando, vasculhando, tentando entender. Eu queria saber, para a sua realidade de ortopedista, especificamente de joelho, de mobilidade do corpo, de mobilidade das áreas de carga do corpo,
Eu gostaria que você falasse um pouco, de maneira breve, a sua opinião e as suas perspectivas em relação à inteligência artificial e as principais tecnologias que estão sendo desdobradas a partir daí. Eu acho que a inteligência artificial, como, né, os colegas já disseram, tem muito a somar, acrescentar o nível de informação, né, de coleta de dados. A gente vai usar aquilo ali para aplicar em benefício dos nossos pacientes, né, no diagnóstico. Você pega, por exemplo, na radiologia, né, um banco de dados que vai ter ali para nos ajudar nos diagnósticos difíceis. A questão da robótica, né, que a gente passou a incorporar aí nos últimos anos, faz cirurgias para maior grau de precisão, de confiança, você entrega melhor o resultado que você se propõe. Então, eu acho que a tendência é um caminho sem volta, né? Eu acho que veio para ficar e está cada vez nos ajudando mais. Alguma tecnologia nova, alguma coisa específica para joelho que te chamou a atenção nesses últimos tempos? Os procedimentos menos invasivos, em termos de artroscopia, já tem décadas isso, né? O que eu acho que chamou a atenção nos últimos 2, 3 anos, que chegou no nosso meio, é a robótica, né? A robótica nós ainda nós estamos namorando com ela, né? Porque é uma coisa que veio, que a gente está agradando muito, os resultados estão muito bons, os pacientes estão muito satisfeitos. Coisa boa. Muito obrigado ao Dr. Lúcio. Agora nós vamos direto ali para o pneumologista, Dr. Bruno Horta. Doutor Bruno Horta, eu gostaria que você começasse a falar pelo seguinte. Eu gostaria que você falasse sobre o seguinte. Eu fiz uma pergunta para o doutor Antônio Carlos, vinculada a bebida e drogas. Eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva para você olhar para a sua câmera ali e falar para ela. O que é vape? Vape é uma pegadinha. É uma pegadinha para aquela geração nova que rejeita o cigarro e que se depara com um formato novo de consumo do tabaco desenvolvido por uma indústria rica, eficiente, capaz de criar solução. A sociedade médica e canais como esse seu têm que se indignar e não permitir que a geração nova viva o que a geração anterior à nossa viveu. É uma oportunidade que nós temos de dizer não a uma estratégia. Eu sonho, como influencer, assumir essa causa ao nosso lado, porque é um risco. Só quem viu, como ele falou, os casos em situação de CTI, em casos em situação dramática, e viu a agressividade que esse dispositivo pode trazer. Criado com fake news, ele foi trazido num primeiro momento com um recurso de cessação do tabagismo, ele foi colocado assim, pegadinho, e hoje a gente tem muito claro, em posição da Organização Mundial de Saúde e das sociedades médicas, para abolir e não se permitir isso. Eu acho que a sociedade é capaz de dizer não, porque já viveu experiências anteriores e pode reconhecê-lo. Maconha, cannabis, em relação a esta questão de respiração, fluxo e por aí vai. O cannabis é uma forma de consumo muito difícil da gente construir informação para ela. Se um passo do cigarro, a gente tem isso ordinário e forma linhas de pesquisa, de conhecimento. O cannabis, porque não é o mesmo consumo do dia a dia, de uma frequência, de uma intensidade, como é o cigarro convencional, é difícil para a gente formar conhecimento e dizer. O que se sabe hoje é que ele é capaz de dar um enfisema também, gerar a doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente conhece, mas que sim, depende muito da carga, do consumo, da frequência e do tempo de consumo. Quais os cuidados com a casa, ou seja, quais os cuidados que a pessoa tem que ter com a sua moradia para quem tem asma, principalmente em relação à umidade, mofo e qualquer outra característica que você posicione? Essa é a primeira etapa, o primeiro degrau no cuidado de um paciente com doença respiratória, e a asma pode ser um bom exemplo dessa doença respiratória, que é o cuidado ambiental. O cuidado ambiental ele passa pela prevenção de mofo, ou seja, não haver infiltração, né, naquele ambiente, pela prevenção de ácaro, né, e de alergênios que possam gerar doença respiratória. O mofo gera inúmeras doenças respiratórias, o fungo,
O contato com animais também, principalmente com pássaros, né, domiciliares, pode gerar doenças. Então a gente pede uma atenção, eu acho que a dica é cuidar do ambiente como muito nobre, principalmente o quarto, né? Eu acho que o quarto é um ambiente que tem que ter uma ventilação, um cuidado de limpeza mais frequente e de prevenção de alergeno com mais do que qualquer outro. Haja visto que você dorme por 8, 6 horas e se expõe aquele alergeno em respiração, que pode ser danoso. Esse próximo agora está na água. Fiz um teste de alergia e deu positivo para poeira. Como isso afeta a minha asma? Esse homem não pode sair de casa. Como é que ele sai de casa? Poeira você tem para tudo quanto é lado. A poeira domiciliar é a primeira, é a principal. Aí eu volto, é o cuidado domiciliar. Ou então ele aprende a ficar debaixo d'água 11 minutos. E fica, porque senão ele está na água. Estou falando sério agora. A pessoa que tem alergia à poeira, como é que ela vai fazer no dia a dia? Ainda não te contaram uma grande certeza no mercado livre de energia. Na hora de comprar energia, quem for atendido por especialistas vai fazer os melhores negócios. A Energia Livre CEMIG tem consultores especialistas no assunto para você fazer o melhor negócio e ainda receber todo o apoio na migração. Mude para o mercado livre de energia com a CEMIG. Mais certezas? Nenhuma surpresa. Cuidado ambiental, limpeza mais frequente, a gente pede que não gere aspersão dessa poeira, então que seja, ao invés de ser varrida, que seja removida com pano úmido, que tenha uma limpeza cada vez mais frequente, que seque o ambiente. A poeira domiciliar é principalmente o ácaro, o principal agente, então exposições a carpete, a cortinas que não são higienizadas, a sofás que não são higienizados, animais de pelo que convivem ali e sustentam o ácaro no ambiente, devem ser evitadas. Então, o cuidado biológico, o cuidado ambiental é a primeiro degrau, eu reforço, na saída de um cuidado. Senão, do outro lado, o médico, que o paciente não tem esse cuidado ambiental, corre atrás de gerar mais medicamento, mais recursos, mais necessidades, para eu poder contrapor esse não cuidado ambiental. É seguro praticar esportes intensos tendo asma? Bem tratado, com certeza. Eu tenho atletas de alto nível que a gente trata com asma para poder manter o esporte. E o esporte ajuda. O esporte é um fator de controle da inflamação da doença. O esporte é parte do tratamento da doença. O que não é possível é aquele que não trata, aí ele vai ter a limitação da doença respiratória. Eu vou contar um caso, tem um caso que me marcou. Outro dia eu postei uma médica contando a história de vida e das marcações que ela viveu ao longo do tempo. Eu peguei uma menina de 25 anos em avaliação e pedindo para olhar se ela tinha uma doença que eu tinha feito diagnóstico com todos da família. E aí eu pedi os exames, fui avaliar, ela voltou com o exame e chorando. Falei, por que você está chorando? Porque eu nunca pude subir numa esteira na minha vida. Agora, aos 25 anos, eu descobri o que é eu poder subir numa esteira, porque a gente começou um tratamento dela leve, com pouca medicação, de um tratamento de asma. A vida dela mudou a ponto dela se deparar com uma realidade totalmente diferente. Isso marca muito o que é uma asma. A asma não é um sintoma, eu chiar o peito. A asma é a repercussão que esse sintoma, que essa condição faz. Aí eu reforço, o cuidado ambiental tem todo sentido, porque se eu fizer o cuidado ambiental, talvez eu não precise do remédio, ou se eu precisar do remédio, eu preciso de bem menos. Se você fosse pontuar para a gente, elencar para a gente, o cronograma, a evolução das doenças vinculadas à respiração, à gripe, como é que a gente poderia pontuar isso? Começa onde e termina onde? Qual que é a mais simples e qual que é a mais radical? Eu tenho dificuldade de ponderar essa resposta. Eu diria assim, olha... O que todo mundo mais tem é a gripe. A gripe pode ser desde uma doença muito simples para um corriqueiro, até muito grave, ameaçadora da vida, para um idoso. Então, a gripe pode ser algo muito frequente, mais prevalente. Vamos pôr o exemplo, a Covid. O que a gente viveu com a Covid foi uma doença viral que foi altamente agressiva para alguns e nem tanto para outros. Alguns passaram, inclusive, assintomáticos. Então, as expressões das doenças dependem do agente e de mim, hospedeiro. Como que eu reajo a isso, né? Então, se eu convivo com essa doença
e reajo mal, isso não está no meu arbítrio, na minha escolha, eu posso viver situações dramáticas. Então, assim funciona a asma, assim funciona as doenças que geram fibrose no pulmão, que são doenças extremamente graves, assim funciona a DPOC, né, que é a doença do tabaco. Ele falou que é? A DPOC é o enfisema, é a doença do tabaco, né, a doença do Chama cigarro. DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica. E ele pontua aqui bem que essa doença agride os vasos coronarianos de alguns pacientes, outros fumam e fumaram a vida inteira e não vão ter essa doença, outros fumaram menos tempo e desenvolveram essa doença. Então, a doença vai reagir de forma diferente com o indivíduo. E a gente não consegue dizer que uma doença é mais leve do que a outra, porque depende de mim, que tenho a doença, reagir contra ela. Existem vacinas? Se sim, para quais? Para pneumonia, para gripe, para o Covid, para o vírus artificial respiratório, para várias doenças respiratórias, hoje a gente pode cercar. E essa vacina você toma e vira jacaré? Pois é, a gente está vivendo uma fase antivacina, de um cenário desvirtuoso, que eu acho que, se eu pudesse dar uma mensagem, eu diria, olha, se previna, individualize cada caso, entenda, a gente aceita as individualidades daquele paciente, de querer ou não querer, mas tem indicações técnicas, indicações médicas, que precisam ser discutidas com o seu médico, precisam ser trabalhadas e discutidas caso a caso. Então, a vacina da pneumonia previne 7 em cada 10 pneumonias. Se for o meu caso, eu quero sim. A vacina do influenza previne formas graves e a disseminação que pode ser ruim. Alguns vírus são mais graves em algumas situações de saúde. Eu tenho uma doença que, se eu tiver aquela infecção viral, combina mal. Eu preciso de ter essa identificação. Então, essa escolha pró ou contra a vacina tem que ser bem dosada, tem que ser individualizada. A gente não pode criar um conceito universal e abominar todas as vacinas pelos argumentos de crítica, que eu entendo eles e conheço todos, com relação à vacina do Covid. Então, são situações muito diferentes. Está claríssimo. Eu acho que a gente teve aqui a oportunidade de escutar 3 especialidades extremamente fundamentais ao dia a dia, à saúde e ao bem-estar de qualquer ser humano. Nós estamos falando de áreas fundamentais à vida: coração, mobilidade, respiração. Sem isso, como é que nós vamos fazer? Não tem jeito. Eu queria agradecer muito a vocês 3, ao doutor Antônio Carlos, cardiologista e intervencionista, ao doutor Lúcio Biondi, ortopedista, especialista em joelho, e ao doutor Bruno Horta, pneumologista geral, todos atuantes na rede Mater Dei de saúde e todos dedicados a transformar a vida deles em soluções para os seus pacientes, para a população de modo geral. É isso que o médico, de modo geral, faz. Dedica a sua vida a colaborar com a sociedade, a cuidar da sociedade. Então, agradeço muito aos 3 pela presença aqui conosco, a você que acompanhou a programação aqui no canal Viver Brasil, na nossa página do YouTube, que agora vai estar cheia de novidades, com cortes, com depoimentos, com várias opções para você passear, conhecer e absorver cada conteúdo que a gente está colocando lá, em especial os programas Saúde e Bem-Estar. Muito obrigado a você e em breve a gente volta com mais um conteúdo aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado aos 3. Obrigado.